Olá, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio. Que bom termos de você de volta aí, né? Aqui é o professor Almeida que fala e estamos levando para você mais uma aula de Química, ó, primeiro ano do ensino médio. E lembre de uma coisa, né? Olha só, os conhecimentos, eles são progressivos e cumulativos. À medida que você vai aprendendo a aula anterior, esses conhecimentos nós vamos também apresentando de outra maneira, evoluindo nas aulas subsequentes, tá bom? Então, falar sobre átomos, sobre moléculas, enfim, substâncias, isso aí nós vamos falar durante todas as aulas de Química, tá? Agora, nesta aula, essa aula é a aula de número 12, tá bom? Fique ligado aí, porque nesta aula você vai observar, você vai ver o que vamos tratar sobre notações químicas. Notações são maneiras de escrever. Notações são citações, notações são maneiras gráficas, escritas, né? Para que possamos aprofundar nos conhecimentos de química. E nesta aula, nas notações, nós vamos refletir e aprender sobre símbolos dos elementos químicos, sobre as fórmulas das substâncias e também as equações, a equação química. O que significa uma equação química? Para isso, devemos ter que ver a habilidade desta aula, que é exatamente compreender e representar códigos, símbolos e expressões próprias da química. Utilizar fontes de informações para conhecer símbolos, fórmulas e nomes de substâncias. Tudo bem? Agora vamos para o conteúdo, porque símbolo dos elementos químicos. Símbolos, vocês vão ver, meu caro aluno, que nada mais é de que símbolos. Nada mais é de que, vamos dizer, elemento químico. Elemento químico é o conjunto de todos os átomos com o mesmo número atômico Z. O número atômico é o número que representa o átomo e corresponde ao número de prótons, não é isso? Então, o número atômico Z, ele identifica o elemento químico, tá? Ele identifica o elemento químico. E esta proposta foi feita por um cientista chamado Moseley em 1914. Tá? Olha só, repito. O elemento químico nada mais é, gente, são letras, né? Você vê o elemento químico, o símbolo do elemento, só lembrando que trata-se de um conjunto de todos os átomos que apresentam o mesmo número atômico, né? E o número atômico identifica esse elemento e essa ideia de número atômico e símbolos veio do cientista Moseley desde 1914. Assim, um átomo isolado também representa um elemento químico, né? Porque ele forma um conjunto unitário de átomos. Nós temos o número de prótons e esse número de prótons, prótons P, número atômico Z. Z é exatamente para identificar o elemento químico. E na sequência, veja bem, os símbolos químicos, ou seja, dos elementos químicos, que adotamos atualmente, foram organizados pelo sueco Jacob Berzelius. A ideia anterior foi do Moseley. Como a ciência é uma sequência de conhecimentos, a evolução de conhecimentos, então Berzelius, agora que viveu até 1848, ele adotou no latim o idioma principal, onde atualmente a organização que comanda toda a nomenclatura, maneira de dar nome, chama-se organização, IUPAC. O IUPAC, meu aluno, em inglês, olha aí, olha as iniciais. U, União Internacional
química é chemistry, em inglês, pure e aplicada. Então, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Todos os símbolos, todas as nomenclaturas, internacionalmente, então, são todas consideradas, estabelecidas pela IUPAC. E hoje em dia, esses dos símbolos internacionais dos elementos químicos são dados dessa forma, sendo que as letras são sempre de forma que a primeira letra do símbolo deve ser exclusivamente maiúscula, e a segunda e a terceira, se tiver, são minúsculas. O que significa isso? O elemento químico tiver só uma letra, o símbolo dele, o símbolo não é o nome, o símbolo do elemento com uma letra só será sempre maiúscula. Mas se por acaso tiver duas letras no símbolo, não serão as duas maiúsculas. A primeira será maiúscula e a segunda será minúscula. Isso aí obrigatoriamente, tá? Os símbolos que representam os elementos químicos são baseados em diversos fatores. Entre eles, temos o padrão internacional, que facilita a identificação do termo em qualquer lugar do mundo. E isso, mais uma vez, justificando que o padrão internacional é estabelecido pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. O nome é escolhido de acordo com o seu significado em latim, mas eles também podem fazer referências aos nomes dos descobridores ou locais de descoberta. Então, tem nomes que você às vezes não associa a letra com o símbolo. A letra que eu falo, o nome do elemento com o símbolo, porque depende da homenagem ao qual está fazendo, né? E olha aí, o significado, ele faz referências aos descobridores, aos locais, a importância daquele elemento químico na natureza e etc, né? Logo, exemplo, um elemento químico, digamos, califórnio, teria a sigla CF. Mas por que CF? Califórnio homenageia a Universidade da Califórnia, local onde ele foi descoberto, onde ele foi sintetizado. Tudo bem? Se eu tiver o magnésio ele é muito conhecido, é um metal. E aí? Qual é o símbolo do magnésio? A sigla é Mg. A primeira letra maiúscula, a segunda minúscula. Por que Mg? Porque faz referência à região de Tessália, chamado em grego de Magnésia. Então, foi lá a região onde, ok? O qual homenagearam o magnésio e o símbolo Mg. Nunca escreva M maiúsculo e G maiúsculo, senão você vai ter a sigla do estado de Minas Gerais, né? Minas Gerais, Mg, mas maiúsculos. Aqui não, aqui é magnésio, M maiúsculo e G minúsculo, obrigatoriamente. Se eu tiver o lítio, claro, o lítio é um elemento químico também da tabela periódica. E com relação ao lítio, o que sabemos? A sigla do lítio, Li, tá vendo? Olha, L maiúsculo e minúsculo, que vem do grego litos, e significa pedra, tá bom? Na realidade, o lítio está presente nas rochas, está presente nas pedras. Num quadro geral, apresentamos aqui os símbolos de alguns elementos químicos, tá certo? E aí veja com relação ao nome do elemento. Potássio. Potássio, símbolo K. Por quê? Porque vem de cálium. Ok? O potássio vem de cálio. Fósforo. Fósforo, símbolo é P. Por quê? Antigamente era com pH. Fósforos.
Daí o símbolo P. Enxofre, S, porque vem do sulfo. Sulfo é enxofre. Carbono é uma letra só. Toda vida que você tiver aqui apenas uma letra no símbolo, obrigatoriamente ela tem que ser letra maiúscula. Manganês, MN, duas letras, a primeira maiúscula, a segunda minúscula. Nitrogênio, maiúsculo, N. Alumínio, AL, bromo, BR, cálcio, CA, cloro, CL. Vocês estão vendo sempre, quando o símbolo for duas letras, obrigatoriamente a primeira maiúscula, a segunda minúscula. Mercúrio, mercúrio é Hg. Por que, professor, Hg? Porque vem de hidrágeno. Hidrágeno, então daí o Hg como símbolo do mercúrio. E oxigênio, a letra O maiúscula. Repetindo, sempre que o símbolo for apenas uma letra, esta letra, consequentemente, será sempre maiúscula. No entanto, se o símbolo do elemento for duas letras, maiúscula e minúscula. Então, maiúscula e minúscula. Aqui o cloro, Cl, maiúscula e minúscula. Cálcio, maiúscula e minúscula. Bromo e alumínio. Ok? Por favor, quando vocês forem escrever algo referente às fórmulas, envolver elementos químicos, não escrevam as duas letras maiúsculas. Mas se só for uma letra, obrigatoriamente ela será maiúscula. E aqui aquilo que eu acabei de mencionar. No caso de dois ou mais elementos químicos terem o nome iniciados pela mesma letra, é acrescentada uma segunda letra minúscula para fazer a distinção. O nome português, cálcio, elemento químico cálcio. Nome original, cálcio, símbolo Ca, C maiúsculo, A minúsculo. Césio, vem de quem o nome original? Césius. Consequentemente, o símbolo CS, C maiúsculo, S minúsculo, e assim sucessivamente. O símbolo representa um átomo do elemento químico, logicamente. Então, o símbolo representa um átomo de elemento químico. No caso do hidrogênio, um átomo de hidrogênio, nós temos este 1 é escrito à esquerda, ok? Então, um H ou apenas H. Se eu tiver dois átomos de hidrogênio, então escreverei 2H. Qual a diferença de 2H para H2? 2H diz que eu tenho dois átomos de hidrogênio. Mas quando eu tiver H2, então eu tenho uma molécula de hidrogênio. Por quê? Porque esse 2 significa o índice atômico, a quantidade de átomo que tem nesta molécula. 2H não é a mesma coisa que H2. H2, depois do átomo se ligar um com o outro, então ele ganha a denominação da estrutura de H2. Quando eu tenho apenas 2H, é como se esses Hs fossem independentes. Quando eles se unem para formar uma molécula, a estrutura da molécula passa a ser H2. E assim sucessivamente. Lembrando que o número que está à direita e abaixo do símbolo do elemento chama-se índice atômico, que é a quantidade de átomos que ligaram entre si para formar aquela molécula. Com relação a fórmulas das substâncias, dizemos que todas as substâncias são formadas por átomos. No entanto, as substâncias simples são formadas por átomos de apenas um elemento químico. Mas se a substância for compostas
eles serão formados por átomos de 2 ou mais átomos diferentes. Lembrando que as moléculas, elas são as menores unidades que apresentam a composição ou característica de uma substância. Elas são formadas pela união de 2 ou mais átomos. Então, lembrando, um átomo é a menor partícula da matéria. Mas quando um átomo se une a outro átomo, nós passamos a ter uma molécula que é a menor parte que representa uma determinada substância. Se essa molécula for formada por átomos do mesmo elemento químico, eu tenho uma substância simples. E se for formada por átomos de elemento químico diferente, então nós teremos uma substância composta. Beleza? Exatamente. Mas com relação à expressão molécula, gente, para você ter moléculas, é bom lembrar, eu estou fazendo um comentário, adiantando, que é necessário saber qual tipo de ligação química está fazendo aquela molécula. Se for por emparelhamento, se for por compartilhamento, claro, a união desses átomos, ela é chamada, forma uma molécula. Agora, existem substâncias que não são formadas por molécula, ou seja, são as substâncias iônicas e as substâncias metálicas. Isso aí depende exclusivamente das ligações, da união que acontece entre esses átomos, que serão assuntos posteriores. Tudo bem? Para representar as moléculas de uma substância, seja ela simples, seja ela composta, os químicos utilizam fórmulas. Fórmulas é a maneira gráfica de você expressar uma molécula, tá bom? E aí, a molécula do gás etano é um gás derivado do petróleo, mas aqui tem uma fórmula da molécula desse gás, que ela é constituída por 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Esta é a fórmula molecular dela, tá bom? Conforme eu falei, ela é formada por 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Com relação à molécula da água, né? Sem a água você não vive. É uma substância, mas quimicamente tem na fórmula oxigênio e hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando tem somente um, não precisa colocar um embaixo. Então, O, H2, O, só tem um O. No entanto, ela é formada pela combinação, pelo rearranjo, pela união de 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Então, aqui eu estou trabalhando fórmulas, são expressões gráficas de você representar em qualquer situação uma molécula. E essa molécula, o que é que faz? Ela representa as substâncias químicas do universo, que tanto pode ser substâncias simples como substância composta. Voltando aqui no conceito que anteriormente, nós temos aqui 2 moléculas, C2H6, formada por átomos de elemento químico de hidrogênio, carbono e hidrogênio. Então, que tipo de substância ela é? Ela é uma substância composta. E H2O, hidrogênio e oxigênio. Então, também são moléculas que representam substância água, denominada substância composta, por, na sua fórmula, terem elementos químicos, átomos de elementos químicos diferentes. Valeu? Na sequência aqui, exemplos de substâncias simples e suas fórmulas. Eu acabei de refletir sobre isso. O gás hidrogênio, que é um combustível que existe na natureza, então tem uma substância simples que tem sua fórmula H2, ou seja, 2 átomos do mesmo elemento químico hidrogênio. O gás oxigênio, ele é uma substância simples, porque são 2 átomos de oxigênio. O gás nitrogênio, N2. Lembre que esse 2, ele expressa o índice atômico, quer dizer, quantos átomos daquele elemento está naquela fórmula. O
3, O3, o ozônio, são 3 átomos de oxigênio unidos ao de si. Pelo fato de ser 3 átomos do mesmo elemento químico, oxigênio, então nós garantimos que trata também de uma substância simples. Com relação às substâncias compostas, então nós temos aqui, olha, ácido clorídrico, HCl. Por que é composta? Porque ela é uma substância composta. Ela é uma substância composta, as substâncias compostas nada mais são de que aquelas representadas por moléculas onde existe mais de um tipo de átomo. Sendo assim, as substâncias compostas HCl, átomos do elemento químico hidrogênio e do elemento químico cloro, que se uniram e formaram a fórmula da molécula de ácido clorídrico. Se eu tenho a água eu tenho H2O. Amônia, aquele gás do amoníaco, né? Amônia. Então nós temos 3 átomos do elemento químico hidrogênio e um do nitrogênio. São átomos de elementos químicos diferentes, mas então representando a substância composta denominada amônia. O gás carbônico é uma substância, não é? Na forma gasosa. Então, qual é a fórmula do gás carbônico? CO2. 1 carbono e 2 oxigênio. A forma molecular representa uma molécula da substância. Logo, uma molécula de água, eu teria um H2O, ou simplesmente H2O. Quando eu parto para 3 moléculas de água, então eu me refiro a 3 H2O. Já 2 H2O, eu teria 2 moléculas de água. Quando eu tenho um número que antecede a fórmula da molécula, eu chamo de coeficiente. O número que tem abaixo e à direita do elemento químico, eu chamo de índice, quer dizer, índice atômico. Aqui no oxigênio não precisa colocar um 1, porque eu sei que existe apenas um átomo de oxigênio na molécula da água. Então, isso aqui são maneiras de representar a molécula de uma substância. O índice, conforme eu mencionei, ele indica a quantidade de átomos de cada elemento químico que se apresenta, ou seja, que se encontra escrito em uma fórmula, tá certo? Da molécula de qualquer substância entre si. Então, mais uma vez, estamos aqui para abordar sobre a maneira de escrever ou de representar graficamente as fórmulas das substâncias químicas. Meus alunos, por quê? Porque através desses conhecimentos, vocês aí na sala de aula vão escrever, não precisa escrever a palavra. Eu falar água, você vai escrever o quê? H2O. Eu falar gás carbônico, você vai escrever o quê? CO2. Eu vou falar o gás etano, você vai escrever C2H6. Quando eu falar, por exemplo, vou falar aqui ozônio, você vai escrever O3, oxigênio, O2, hidrogênio, H2, e assim sucessivamente, meus caros alunos. Portanto, é muito bom você aprender e saber. Quando você escrever uma fórmula, o número que vem antes, ele indica coeficiente. Quantas moléculas existem, quantos átomos existem daquele elemento. O número numa fórmula de molécula, que vem abaixo e à direita, é o índice atômico. Quantos átomos daquele elemento compõem aquela molécula, tá bom? E aí, uma equação química, né? Equação química nada mais é do que a representação simbólica
A representação simples de uma reação química, onde a reação química você tem reagentes e produtos. Você tem reagentes e produtos. No caso, nós temos então reagentes e produtos. Com relação aos reagentes, você tem a fórmula das substâncias que estão disponíveis na reação para se transformar em produto. Ou seja, no caso de mais de uma substância, como reagente ou como produto, você coloca a fórmula de uma substância e você acresce o sinal de mais. Eu vou dizer aqui, você tem H2, que é a substância do gás hidrogênio, mais O2. Vai formar a substância H2O. Esse mais não é a soma, mas sim a união, a combinação de duas ou mais substâncias reagentes na formação de um determinado produto. Se eu tivesse o inverso, H2O transformando-se em H2 e O2, olha só, eu ia ter que escrever graficamente H2 mais O2. Você não vai encontrar sinal de menos, nem multiplicar, nem subtrair, nem dividir. Ok, meu caro aluno? Então, muito importante sobre essa abordagem aí. Toda reação, as substâncias que se unem para formar outras substâncias, nós temos reagente formando produto. Agora, ao se apresentar uma equação química, deve-se primeiro especificar o estado de agregação dessa substância que estão envolvidos. Fique atento, pois alguns símbolos são utilizados nas equações para identificar determinadas ações que ocorrem. Entre elas, quando ocorre a reação química dos elementos, nós temos o sinal de mais. Eu já falei, se existir mais de uma substância, a equação, ela vai apresentar sinal de mais. Se você tem agora uma seta, ela indica o sentido que ocorre a reação química. Quer dizer, a reação está acontecendo graficamente reagente para produto, porque está acontecendo da esquerda para a direita. Quando há presença de catalisadores ou aquecimento, colocamos um delta, que significa que para o reagente se transformar em produto, precisa-se de aquecimento. Quando há formação de sólido que se precipita, precipita é aquele que se decanta, que vai para o fundo do recipiente. E aí, nós colocamos uma seta de cabeça para baixo, dizendo que produto foi formado, mas algo se decompôs e foi para o fundo do recipiente. Quando a reação é reversível, você vai observar que na transformação, na maneira de escrever a equação que representa a reação, tem uma seta com dois sentidos. E quando existe a presença da luz, eu utilizo uma letra grega chamada de lambda, que é nada mais do que um Y de cabeça para baixo. Aí você está dizendo, os reagentes e produtos acontecem, sim, mas desde que tenha presença de luz. Se não tiver a presença de luz, como catalisador, quer dizer, como uma forma de acelerar a velocidade da reação, eu não terei produto formado. E os elementos, para você indicar que átomos de elementos químicos, numa reação química, tem que estar nos três estados físicos da matéria: sólido, líquido ou gasoso. Se tiver no estado gasoso, tem entre parênteses um G minúsculo. Se por acaso o elemento está no estado sólido, um S minúsculo entre parênteses.
logo à direita e abaixo do símbolo do elemento. E com relação à fase de vapor, eu coloco, se for vapor, é um V. No entanto, se o elemento estiver no estado líquido, tem um L. Ainda existe, meu caro aluno, situações de que a substância em si que está reagindo pode estar dissolvida na água. E aí, entre parênteses, nós temos AQ, ambos minúsculos, que significa aquoso, tá bom? Líquido é quando a substância é pura, que está no estado líquido, mas se tiver aquoso, ela está dissolvida na água. Beleza? É exatamente isso que eu estou acabando de expressar. Presença de solução aquosa significa dizer que eu tenho ali já uma mistura homogênea, que é a substância que vai reagir, porém ela está dissolvida na água. Diante disso, para que isso tudo, professor? Porque nós estamos falando com equação química. É a maneira de você escrever as reações químicas, tá certo? No entanto, em equação, nós temos, por exemplo, nós temos carbono sólido mais oxigênio gasoso, formando CO2 gasoso. Em palavras, uma molécula de carbono, ela reage com uma molécula de oxigênio, ambos no estado, carbono no estado sólido, oxigênio no estado gasoso, para formar CO2 no estado gasoso. E aí, uma molécula de carbono reage com a molécula de oxigênio para formar uma molécula de gás. No entanto, existem os níveis de estudo da química. Entre eles, dependendo do tipo de pesquisa que você está fazendo, de estudo que você está fazendo, você pode ter um estudo que é feito macroscopicamente, tá bom? Macroscopicamente, e você pode fazer o microscopicamente. Macroscopicamente, com macroscópio, significa a olho nu, meu aluno. Não precisa de instrumentos para você enxergar. Já o microscópico, você precisa de lentes sofisticadas para você identificar determinadas substâncias. E o simbólico, você vai verificar que são símbolos que representam aquelas substâncias. E aqui nós temos um exemplo de macroscópico. Você tem um copo com água, tá bom? E o copo, a água, ela tem o quê? Que aspecto? Aspecto incolor. O que você observa na água? Apenas algumas bolhas, tal, mas ali continua sendo a água incolor. É um líquido extremamente incolor, não tem cor, não tem sabor, não tem odor, tá certo? Já se você quer enxergar moléculas, aí você vai ter que utilizar o uso do microscópio, que é exatamente um instrumento de alta precisão do ponto de vista óptico, né? Para você ver. E com relação ao símbolo, eu estou falando da água, não precisava eu escrever a palavra água. Então, porque a água eu escrevo graficamente, eu utilizo H2O, representando a molécula da água. Então, eu tenho a água. Sempre que eu falar em água, eu vou falar H2O. Gás carbono, eu vou falar CO2. Hidrogênio, a substância H2, oxigênio O2. Então, isso é simbolicamente. Microscopicamente, com o uso do microscópio. E macroscopicamente, quer dizer, a olho nu eu consigo identificar a água naturalmente. Para aprendermos mais um pouco e se inteirarmos desses conteúdos que abordamos, vamos fazer aqui um aprender fazendo. Aqui no aprender fazendo, exemplo número 1, temos de que a linguagem científica tem por objetivo facilitar a comunicação entre indivíduos que fazem pesquisas científicas
e também entre os que estão estudando determinada ciência. Os símbolos e as fórmulas fazem parte da linguagem científica, no caso da química, e se destinam a diferentes finalidades. A pergunta é, qual é a finalidade de cada um? E aqui, o que é que nós sabemos? Vamos ver a resposta. É que os símbolos, eles representam os elementos químicos e as fórmulas que representam as substâncias. Símbolos, os elementos químicos. Fórmulas são os compostos, são as moléculas, né? Que podem ser simples ou que podem ser compostas e assim sucessivamente, beleza? Então, símbolo, o que é o símbolo? Eu vou escrever o símbolo dos elementos químicos. E fórmula? Não, fórmula eu vou escrever, como se a gente falou, a gente vai escrever, representar aquelas substâncias através das suas fórmulas. Tudo bem? Que é a união de dois ou mais átomos. Para você entender ainda mais e a gente poder refletir sobre o conteúdo que eu estou explicando, vejamos bem. O vinagre, né? Você tem em casa aí, meu caro aluno. O vinagre é uma mistura de vários componentes. Mas, para essa questão, vamos considerá-lo como sendo formado apenas por água. E nesta água está dissolvido o ácido acético, que tem fórmula molecular C2H4O2. É uma substância composta também, não é verdade? Sendo esta uma substância completamente solúvel na água, quer dizer, que dissolve na água. Letra A, o vinagre é uma substância pura ou ela é uma mistura? É uma mistura ou é uma substância pura? Então, olha aí, eu não estou falando da água, não estou falando do ácido acético, eu estou dizendo o vinagre. Então, consequentemente, em cima está dizendo, olha, o vinagre é aqui já falou, é uma mistura. É uma mistura que ela é formada por quem? Ela é formada por água e ácido acético. E aí nós temos uma mistura que é batizada, digamos assim, que é apelidada de vinagre. Quantos elementos químicos há no vinagre? Meu caro aluno, fique de olho. Quantos elementos químicos? Eu não estou perguntando quantos átomos. Eu estou perguntando quantos átomos. Aí você vai olhar o símbolo. Existem 3 elementos químicos. O carbono, C, o hidrogênio, H, e o oxigênio, N. Eu não estou perguntando quantos átomos de elemento, porque se eu fosse perguntar quantos átomos, são 2 átomos de carbono, 4 de hidrogênio, 2 de oxigênio. Mas a pergunta é, quantos elementos químicos existem no vinagre? Quer dizer, o vinagre nada mais é do que o ácido acético, que é dissolvido, e a água tem hidrogênio e oxigênio. Beleza? Então, sendo assim, meu caro aluno, esperamos que você tenha entendido o conteúdo e que fique de olho para a revisão, porque você vai revisar o conteúdo e, consequentemente, ter sucesso na sua atividade de sala. Valeu? Aguarde que voltaremos já já.